Oi, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um convite para que vocês conheçam um livro nacional cheio de aventura e de magia. Então, se é o seu estilo de livro, ou também se não é, mas você quer experimentar, fica comigo que eu vou falar mais sobre ele hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais da minha experiência com a leitura do Encantador de Livros. Esse livro foi escrito pelo Lucas de Souza, que é um autor bem novo, nacional, e que vem publicando livros espetaculares para o público infanto-juvenil. É um livro que não é tão longo, ele tem aproximadamente 160 páginas, então dá para você fazer a leitura dele aí em 30 dias ou menos do que isso. Que tal se desafiar a ler um capítulo por dia? Tenho certeza que você vai terminar rapidinho. É uma história que se passa em uma cidade repleta de livros, a Cidade dos Livros. Lá, nós vamos ter alguns personagens super importantes que vão fazer parte dessa história. A começar pelo misterioso Encantador de Livros, que a gente fica ali durante toda a leitura tentando descobrir quem é esse ser mágico. Nós também vamos ter um grupo de amigos que vão ter um mistério para desvendar. Livros que têm mistérios já me conquistam. E você? Além disso, nós também temos um vilão, porque uma boa história precisa de um antagonista, não é mesmo? E esse vilão aqui vai nos deixar com bastante raiva, sem a gente entender por que ele quer banir os livros da Cidade dos Livros. Já pensou viver em um lugar onde todas as pessoas fossem apaixonadas pelos livros e os livros estivessem em todo canto da cidade? Meu sonho de consumo. Dá pra ver aqui que na minha casa os livros fazem parte do meu dia a dia. Então eu já fico me imaginando morando e vivendo na Cidade dos Livros, e a minha curiosidade para também tentar descobrir quem é o Encantador de Livros. Nessa história também, nós vamos ter, além desse grupo de amigos que são super bem construídos, o nosso protagonista, o personagem principal, que é uma das crianças deste grupo de amigos. É o Benjamin. O Benjamin é um personagem super bem escrito e que nos deixa sempre com aquele encantamento e brilho nos olhos quando ele aparece na história. Mas o Benjamin, ele carrega alguns mistérios da sua vida e ele tem um grande segredo que ele tem muita vergonha de compartilhar com todos os outros personagens da história. Qual será esse segredo do Benjamin? Para descobrir só fazendo a leitura do livro mesmo, não é verdade? Então eu quero convidar você a vir participar dessa leitura junto comigo, conhecer mais sobre o Encantador de Livros, ler um livro nacional super gostoso, dedicado aí ao público infanto-juvenil, então dá para ler ali com as crianças de aproximadamente 6 anos até os 14 anos, eu acredito que se interessem por essa história também. Eu, como adulta, fiquei fascinada pela história, não queria parar de ler, um livro extremamente envolvente, de leitura fácil. E para começar e instigar um pouquinho vocês a querer ler e conhecer essa história, eu vou ler um trechinho do início do livro para vocês. Estão preparados? Eu tenho certeza que vocês também vão se encantar com essa história. Capítulo 1, O Encantador de Livros. É incrível a quantidade imensa de prédios que uma cidade pode suportar. Em outras, é difícil notar se realmente é uma cidade ou uma floresta. Pois bem, em nenhuma cidade eu vi tantos livros quanto do que na própria Cidade dos Livros. Isso mesmo, a Cidade dos Livros. Lá, como em nenhum outro lugar do planeta, as pessoas liam muitos livros. Os devoravam dia e noite sem parar. E por mais que a leitura seja uma prática considerada até mesmo solitária, na Cidade dos Livros a solidão parecia não ter espaço. Podia ser em um banco, um hospital, na fila do supermercado. Em qualquer lugar, a leitura acontecia. As pessoas não tinham medo de mergulhar em aventuras dramáticas ou até perigosas. O ponto de ônibus era abarrotado de gente, de olhos grudados nas páginas dos livros. E na outra ponta da rua também tinha um grupo de gente que escutava alguém declamando poemas ou lendo um conto a plenos pulmões. Era gente rindo, chorando, comentando um livro ou apenas lendo uma boa história.
Isso acontecia durante o dia inteirinho e todos os outros lugares por semana e anos sem parar. A cidade nem era tão grande assim, mas parecia enorme aos olhos ávidos daqueles que só queriam saber dos livros. As letras se desenhavam diante do leitor. Era sempre uma viagem e tanto. Os escritores eram tidos como deuses. Poemas eram espalhados, colados em postes ou em cafés, padarias e livrarias. Os famosos parques da cidade eram enormes bibliotecas, com 10, 15 ou 50 andares, todos recheados com obras famosas, mas também as desconhecidas. As visitas eram tantas que às vezes era preciso fechar as portas para que ninguém mais pudesse entrar. Os bosques eram de um verde fascinante, de árvores frondosas, enfeitadas com poemas dos mais variados artistas da própria cidade. Eram altas e sempre ornavam muito bem os lindos dias de sol. No laguinho próximo, os barquinhos de papel deslizavam cautelosamente pelas águas límpidas e refrescantes, onde qualquer um, em qualquer dia ou qualquer hora, podia se refrescar e, quem sabe, desfazer os barquinhos para ler o que tinha escrito neles. Muitas crianças eram vistas lendo, fossem sozinhas ou acompanhadas pelos pais, que, por sinal, liam também. Enquanto o pai ria das situações de um mocinho atrapalhado, a mãe chorava por uma donzela desesperada. Tudo ali inspirava alegria e amor. Gostaram desse comecinho do livro? Já dá para ter uma ideia mais ou menos de como era essa cidade. E essa frase que ele diz aqui, muitas crianças eram vistas lendo, fossem sozinhas ou acompanhadas pelos pais, que por sinal também liam, é uma das minhas favoritas do livro, porque ela é um convite a pensar a leitura na infância. Então, se você é adulto e está assistindo esse meu vídeo, convida o seu jovem leitor, a sua criança leitora, a conhecer o Encantador de Livros. Se você é um jovem leitor ou uma criança e que está em busca aí de uma aventura para se encantar e ler rapidinho, você também vai amar conhecer o Encantador de Livros do Lucas de Souza. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência riquíssima. E se você está assistindo esse vídeo no mês de abril, você também pode participar do nosso clube de leitura de livro infanto-juvenil, feito em parceria com a Biblion São Paulo. Se você ainda não conhece a Biblion, é muito simples. É só entrar no site deles, biblion.org.br, e fazer o seu cadastro. Lá você vai encontrar as experiências de aprendizagem e vários clubes de leitura. O nosso clube de leitura também está por lá. E no mês de abril nós vamos fazer um passeio juntos pela Cidade dos Livros, desvendando os mistérios que há nessa história, conhecendo esses personagens e trocando muitas informações a respeito das nossas experiências leitoras. E no dia 27 de abril vai acontecer um encontro online no período da tarde para que todos nós possamos contar um pouco mais de como foi a nossa experiência com esse livro. Assim como na Cidade dos Livros diz que a experiência de leitura por muitas vezes parece ser isolada, mas que nessa cidade não era, para vocês que também estão aceitando este convite, não será uma experiência isolada de leitura, não. Eu prometo trocar muitas informações com vocês, trazerem novas histórias a respeito do Encantador de Livros, livros que podem lembrar este daqui. Nós vamos fazer muitas trocas significativas lá no ambiente de experiência de aprendizagem do aplicativo da Biblion ou do site, como eu disse para vocês. É só baixar o aplicativo no seu celular ou entrar no site, fazer seu cadastro, pegar o livro emprestado por lá gratuitamente e começar a sua viagem pelo Encantador de Livros. Não se esqueçam de marcar seus trechos favoritos, porque todos nós poderemos ver também, se você estiver fazendo parte do clube, seguindo o nosso clube lá, que é super importante seguir em primeiro lugar, e também nós vamos poder compartilhar, contar como tem sido a nossa experiência. Eu vou ficar de olho lá no nosso site da Biblion para ver como está sendo essa experiência para vocês, combinado? Então não percam esse convite.
Participem dessa leitura do Encantador de Livros junto com a gente e vamos trocar muito sobre as aventuras vividas pelo Benjamin, sua turma e, quem sabe, rapidinho descobrir quem é essa figura tão misteriosa da história. Tchau, tchau!